Olá! Eu hoje vim falar um pouco sobre o que é o conhecimento científico. Durante este trabalho, eu vou tentar esclarecer o que é o conhecimento científico e o que é a ciência, quais são as características principais do conhecimento científico e qual é a sua relação com o conhecimento vulgar. Bem, para começar esta apresentação, eu gostaria de esclarecer a relação e a posição do conhecimento científico no nosso cotidiano. No último século, nos últimos 100 anos, foi produzida uma enorme quantidade de conhecimento científico devido às revoluções científicas que foram acontecendo ao longo deste período. Nós temos, por exemplo, a erradicação ou a existência da cura, ou foi encontrada a cura para doenças que se pensavam fatais. Foram encurtadas distâncias, não só a níveis de estradas, como está na imagem, mas também em níveis das redes sociais, que permitem falar com pessoas de toda a parte do mundo, todas as partes do mundo. A níveis astronómicos, com o acontecimento que se calhar mais marcou este século, que foi o aterrar na Lua, e a descoberta da constituição e da estrutura subatómica da matéria, que também foi um passo enorme para não só áreas como a nanotecnologia, mas também para a química em geral. Tudo isto, todos estes acontecimentos levaram à criação de novo conhecimento científico. E, claro que isto não podia acontecer sem o papel importante da ciência. A ciência, hoje em dia, não tem só este papel de criar e originar novo conhecimento científico, mas também tem um grande prestígio no nosso cotidiano. Porque tudo aquilo que está relacionado com a ciência está como que certificado, está carimbado com o selo da credibilidade e fiabilidade. Por exemplo, durante os anúncios publicitários, nós podemos reparar que alguns artigos estão cientificamente comprovados ou cientificamente demonstrados. Isso é uma vantagem competitiva em relação a outros artigos, porque quando o público vir esse anúncio, vai desligar o interruptorzinho que liga com o pensamento crítico e que vai levar a que a pessoa se questione se deverá mesmo e se aquilo será credível, se aquilo funcionará. Ou seja, vai levar a que a pessoa que quererá comprar ou que pretenderá comprar aquele artigo não se questione tanto e acredite mais na fiabilidade e credibilidade daquele artigo. Mas, já que estamos em filosofia, mais especificamente em epistemologia, nós precisamos de saber o que é o conhecimento científico. Neste caso, a definição que eu irei apresentar não irá ser do género o que é o conhecimento científico, porque o que é o conhecimento já é uma questão filosófica que já foi supostamente falada, e por isso eu não irei abordar aqui, mas sim vou distinguir o conhecimento científico dos outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico distingue-se porque ele centra-se em aspectos mensuráveis e quantificáveis da realidade, isto quer dizer aspectos medíveis e objetivos. Por exemplo, o número de ossos que estão no nosso corpo, a velocidade da luz, a data de formação da Terra ou a idade da Terra. São tudo exemplos de conhecimento científico. Se isto é conhecimento científico, o que é ciência? Perguntam vocês. A ciência não é mais nem menos aquilo, como eu já referi, que origina o conhecimento científico. Mas mais concretamente, a ciência é definida pelo seu objetivo. Ela procura descrever e explicar os fenómenos partindo de hipóteses explicativas e estabelecendo relações de causalidade entre os fenómenos observados. Isto quer dizer que a ciência, no nosso cotidiano, ela olha, diríamos assim, olha à sua volta, observando diferentes fenómenos e vai procurar explicá-los, descrevê-los, arranjar-lhes uma causa, arranjar-lhes um efeito, para um dia o cientista ser capaz de prever as novas ocorrências desses fenómenos. Por exemplo, se olharmos para a área da geologia, podemos ver inúmeros casos em que o cientista tenta prever eventos como erupções vulcânicas, ocorrências sísmicas, entre outras, que são
eventos muito catastróficos e que cada vez mais estão a ser descobertas formas de prever este tipo de incidentes. Portanto, na área de podemos ver, por exemplo, a pergunta, que será depois respondida pela ciência, que como são passadas as nossas condições e nossas características biológicas de geração para geração. Isso é uma pergunta que a ciência responderá, que será através de uma molécula que é o DNA ou o ADN. Sabendo agora o que é o conhecimento científico e o conhecimento e o que é a ciência, poderemos centrar-nos nas características principais do conhecimento. Bem, o conhecimento científico ele é sistemático porque, mais uma vez, isto agora vai ser um bocadinho redundante, ele é sistemático porque ele segue-se por um sistema. Mais uma vez, peço desculpa pela redundância. Isto quer dizer que ele não é algo espontâneo, ele é planeado, ele parte a partir de uma ideia, depois esse conjunto de ideias poderá formular uma hipótese, poderá levar a uma tese, a uma teoria, e depois essa teoria terá que ser aplicada através de um método. E daí vem a característica metódica. Ele é metódico porque ele é aplicado através de um método. Ele tem uma hipótese que terá que ser testada durante uma experiência e após essa experiência o cientista terá que confirmar ou não a hipótese e por isso aceitar ou não a teoria. Esta característica vai levar então a outra, que será a objetividade. A ciência, como já foi a ciência e mais especificamente o conhecimento científico, centra-se em aspectos objetivos da realidade. Ninguém vai estar preocupado com a ética, que são questões em que se centra a filosofia, mas sim com aspectos como eu já referi, o número de ossos, o que é que afeta o que é que causa certo fenómeno, é isso que vai ser estudado e é isso que vai formular conhecimento científico, sendo que o conhecimento científico é objetivo. Mas não se quer dizer que o cientista não cometa alguns erros a nível de subjetividade, porque a subjetividade e imparcialidade do cientista é uma crítica muitas vezes feita aos métodos científicos, que serão estudados mais tarde. Ele tem uma linguagem própria, técnica e exata que não vai permitir ambiguidades, equívocos ou, por outras palavras, coisas como confusões interpretativas. Ele é experimental, porque ele vai ser provado através de algo prático como uma experiência. Ele é crítico, porque vai criticar todos os fenómenos e tudo o que é já sabido na sua altura. O cientista vai procurar criticar tudo e descobrir a verdade e provar tudo o que está por provar, ou aquilo que já está mesmo provado. Mesmo aquilo que já foi cientificamente provado anteriormente será provado de novo para certificar-se que o conhecimento científico é ainda, digamos que, válido. E, portanto, tem um caráter revisível e antidogmático. Com este conhecimento todo, poderemos então será que poderemos realizar a relação entre o conhecimento comum e o conhecimento científico? Eu acho que aquilo que é o conhecimento, ou as principais características do conhecimento vulgar, ou comum, ou senso comum. Tem vários nomes. O conhecimento vulgar é sistemático porque ele não tem nenhum sistema, ele é algo espontâneo, não existe nenhum plano. Ele é crítico porque ele não critica aquilo que já, para além de não criticar aquilo que já foi dito ou aquilo que já foi provado, ele também não vai criticar aquilo que já tem uma resposta, já tem uma explicação, digamos assim. Ele é dogmático porque muitas vezes aceita certos factos, certas enunciados ou afirmações como verdadeiras sem qualquer razão ou com uma explicação pouco plausível. Tem uma linguagem vulgar, o que vai permitir ambiguidades, equívocos, confusões interpretativas. Ele é concreto porque ele vai centrar-se. Ele não vai procurar o cerne da questão, não vai procurar a causa, não vai procurar caracterizar e descrever, ou seja, explicar aquele fenómeno. Ele apenas vai centrar-se
a níveis empíricos, ou seja, a níveis sensitivos, aquilo que os sentidos captam da realidade, e a um nível superficial da realidade também, porque ele, mais uma vez ele não vai procurar ir às causas da questão, ir ao cerne da questão, sendo que é algo espontâneo que vai de encontro também ao seu caráter sistemático. Poderemos então dizer que eles são opostos? Sim, as características deles são opostas, portanto, nós tecnicamente poderíamos dizer que eles são opostos. É aqui que o assunto fica complicado, porque a razão do conhecimento vulgar e o conhecimento científico é algo muito discutido pelos filósofos e que, portanto, é um bocado que controverso. Diferentes posições filosóficas em relação a este assunto, sendo que uma delas é sim a oposição entre os dois tipos de conhecimento, outra que defende que são perspectivas diferentes da mesma realidade. Isto centra-se no facto de, enquanto o conhecimento científico se foca em perceber e explicar, ver as causas e efeitos da realidade, o conhecimento vulgar não está nunca à procura desse tipo de conhecimento, mas sim um conhecimento mais prático, mais aplicável durante o cotidiano, mais experienciável, e portanto são perspectivas diferentes do mesmo fenómeno. Poderia-se mesmo dizer que eles são complementares e, portanto, não opostos, não podem substituir-se um ao outro. Mas mesmo assim há críticas, porque muitas vezes as mesmas coisas são explicadas de maneira diferente pelos dois tipos de conhecimento. Ou seja, se fossem complementares, não se tocavam. Eles complementavam-se. Mas há partes em que eles explicam a mesma coisa de formas diferentes e, portanto, isso é uma crítica a esta teoria. Outra coisa que. Uma crítica, por exemplo, à teoria da oposição é que ambos têm algo em comum, que é a alteração durante o tempo. Tanto o conhecimento vulgar como o conhecimento científico se alteram ao longo do tempo. Por exemplo, o conhecimento científico poderemos tomar como exemplo a teoria geocêntrica, que diria que a Terra estaria no centro do universo, ou a teoria da geração espontânea, que dizia que a partir de trigo, meias velhas e roupa suada de mulher podia-se criar ratos. Todas estas teorias foram negadas e hoje em dia são desacreditadas por haver teorias que hoje em dia parecem mais plausíveis. E portanto elas alteraram-se ao longo do tempo, com as fés e com o conhecimento que também é detido pela sociedade. Já o conhecimento vulgar é um bocado mais difícil de ver este tipo de relação, mas é também concebível. Por exemplo, muitas vezes era acreditado que quando alguém espirrasse, a sua alma saía pela boca, ou que quando estava grávida e tinha algum bolso, o bebê nascia com as marcas desses objetos. Tudo isso agora não é acreditado pela maioria das pessoas, porque há pessoas que acreditam em tudo, há pessoas para tudo. E portanto, a maioria das pessoas não acredita nisto porque hoje em dia a sociedade é um pouco mais evoluída e portanto, se calhar estas crenças já não são tão credíveis. Para concluir, o conhecimento científico centra-se em aspectos mensuráveis e quantificáveis da realidade, enquanto a ciência tem como objetivo descrever fenómenos e explicá-los. Este tipo de conhecimento é metódico, objetivo, crítico e antidogmático, e a sua relação com o conhecimento vulgar é um pouco controversa. Termina assim o meu trabalho. Esclarecido acerca deste assunto e que vocês tenham aprendido e gostado desta apresentação. E espero que tenham um bom ano e completem esta disciplina, ou então, apenas por curiosidade, tenham esclarecido as dúvidas que estavam a apoquentar.